Bom, pessoal, então, retomando, né, o nosso estudo, então, na última aula eu falei que eu iria comentar hoje da transformação isotérmica, que é a primeira transformação. Então, ela é a transformação que acontece com o gás quando a sua temperatura é mantida constante. Quem fez o estudo das transformações isotérmicas, né, e que também dá um nome, né, a lei que rege essas transformações, é o físico inglês Robert Boyle, né, lá no século XVII. Tá? Então, ele realizou experimentos em que ele variou, né, a pressão, o valor da pressão de uma mesma massa de gás, mantendo a sua temperatura constante. Né? Então, o que ele verificou? O Boyle verificou que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume de um gás. Ou seja, mantendo a temperatura constante, o aumento da pressão do gás é acompanhado de uma diminuição do seu volume. Né? Ou seja, quando você aumenta o volume, a pressão diminui, quando você diminui o volume, a pressão aumenta. Né? Então a gente pode escrever esta lei, que é a lei de Boyle, nesta relação aqui. O produto da pressão pelo volume de um gás, ela é constante. Esse produto é constante se o gás passa por uma transformação isotérmica, né? Uma transformação a temperatura constante. Tá? Bom, qual que é a consequência dessa... A consequência do produto ser constante é aquilo que eu já falei, né? Um é inversamente proporcional ao outro. Né? O aumento de um deve ser acompanhado da diminuição do outro. Tá? A gente pode expandir então esta equação matemática, né, pegando vários pontos aqui, vários estados de um gás em que a sua temperatura é mantida constante. Então imagina que o gás ele passa de um estado inicial A para um estado intermediário B e depois para um estado final C, numa transformação a temperatura constante. Essa transformação acontece ao longo dessa linha, esta linha chamada de isoterma. Né? Então essa isoterma aqui em vermelho é a isoterma a temperatura T1, né, que é a temperatura constante do gás. Você tem infinitas isotermas, uma para cada temperatura. À medida que você se afasta da origem, as isotermas vão ficando com temperaturas cada vez maiores. Né? Ou seja, a temperatura T3 aqui, por exemplo, ela é maior que T2, que é maior que T1. Né? Então é válida esta relação aqui. Mas o que é interessante vocês notarem é que se eu pegar o estado A, o estado B ou o estado C, o produto da sua pressão pelo volume em cada um dos estados é sempre uma constante. Né? Então você pode escrever desta maneira aqui a lei de Boyle, né, da transformação isotérmica. E você nota pelo gráfico, né, pela própria forma aqui da isoterma, que à medida que você aumenta o volume de um gás, né, aqui no eixo horizontal, a pressão que é dada no eixo vertical, ela diminui, né? Justamente porque são grandezas inversamente proporcionais. Bom, uma coisa que vale a pena se comentar também é que esta expansão, né, esse processo isotérmico, né, essa expansão de A para B ou de B para C, deve ser um processo muito lento. Por que tem que ser lento? Porque o sistema tem que ter tempo de trocar calor com o ambiente, né, que envolve o gás. Então, geralmente o gás ele está, como vocês sabem, num volume delimitado, né? Você tem ali um volume delimitado e ele é contido por paredes que separam o sistema, né, o gás, de um ambiente externo. E esse sistema ele pode trocar calor com o ambiente externo, na maioria das vezes, né, com exceção lá da transformação adiabática. Então, para a temperatura se manter constante, é necessário que o sistema troque calor com o ambiente e sempre entre em equilíbrio com o ambiente. Então, na verdade, quem determina a temperatura do gás acaba sendo o próprio ambiente. Né? O ambiente que vai determinar qual a temperatura do gás. Então, o processo ele tem que ser muito lento para que dê tempo do sistema relaxar. Né? Ou seja, quando você faz, por exemplo, aumentos de volume, um aumento pequeno de volume, né, a pressão ela diminui, mas nesse processo o sistema tem que trocar calor para que a temperatura se mantenha constante durante todo o processo. Por isso tem que ser um processo lento. Né? Se não fosse um processo lento, você não poderia representar a transformação isotérmica na forma de uma linha. Você poderia marcar os pontos. Você tem o ponto A, o ponto B ou o ponto C. Mas você não poderia garantir que o sistema passou por todos os estados aqui intermediários que estão na mesma temperatura. Então, na verdade, o sistema ele deve passar por todos esses pontos aqui sobre a isoterma,
Ele tem que passar por todos esses pontos para que nós tenhamos de fato um processo isotérmico, né? Você não pode ter simplesmente um ponto A, um ponto B e um ponto C. Tá bom? Bom, agora vamos fazer um exemplo, né? Em cima disso que eu estou falando com vocês. Espera aí. Só um minutinho, tá? Bom, continuando então, né? Deixa eu colocar aqui o exemplo para ser resolvido. Então nós temos aqui uma transformação, né, isotérmica, como vocês podem notar, né, na forma aqui da curva, certo? O gás ele sofre uma expansão isotérmica do estado A, lembrando que o estado ele é definido por um ponto no diagrama PV, tá? Então esse ponto ele tem um valor de pressão, um valor de volume, um valor de temperatura, tudo é definido nesse ponto. Então o gás ele sofre uma expansão do estado A para o estado B. Então, como é mostrado aqui no gráfico, né? Determine para o estado B, olha só, a pressão, o volume e a temperatura absoluta do gás. Então, na verdade, ele está querendo aqui que vocês definam as 3 variáveis de estado para o estado B, tá? Então, o primeiro valor aqui, a pressão, você pode encontrar ela diretamente no gráfico, né? É só você olhar aqui qual é o valor da pressão para o estado B. Então você já verifica que PB, né, a pressão do estado B, é igual a 0,4 atmosferas. Agora, em relação à temperatura, claro, né, você sabe que é uma transformação isotérmica, né, o que significa que TA é igual a TB, mas como ele quer a temperatura absoluta, você não pode colocar 27 graus Celsius, você precisa transformar para Kelvin. Lembrando que a transformação para a escala Kelvin, ela se dá somando, né, na temperatura em graus Celsius o valor de 273. Fazendo essa soma, você obtém então 300 kelvins. Então a temperatura do estado B é de 300 kelvins, assim como do estado A, né? E por fim, o volume, né? O volume no estado B a gente pode encontrar aplicando a lei de Boyle, né? Lembrando que na lei de Boyle, numa transformação isotérmica, o produto da pressão pelo volume no estado A é igual ao produto da pressão pelo volume no estado B. Então é esta a relação matemática que nós temos aqui. Bom, substituindo os valores, né? PA vale 2, VA vale 1, PB é 0,4 e VB nós não sabemos. Isolando o volume B aqui na equação, nós chegamos no resultado que é 5 litros. Então fazendo 2 vezes 1 é 2, passa 0,4 dividido e você tem 5 litros. Então nós temos, né, a pressão, a temperatura e o volume do estado B. Já está totalmente caracterizado, tá? Bom, continuando agora, vamos fazer um exercício. Na verdade, 2 exercícios que eu quero fazer com vocês, ainda dentro do assunto que é transformação isotérmica, tá? Então, nós temos aqui, primeiro, um gás ideal a 25 graus Celsius e pressão de 0,8 atmosferas é comprimido isotermicamente até que seu volume seja 4/5 do volume inicial. Calcule a pressão final do gás. Então, pessoal, a gente vai resolver isso aqui, só deixa eu salvar, só um minutinho. Bom, pessoal, então fazendo aqui o exercício, né, olha só, nós temos... Sempre é importante pensar, né, nos dados que são fornecidos no enunciado, mas pensar que tipo de problema você está resolvendo. Né, aqui nós temos uma compressão isotérmica, né, uma transformação de um estado inicial para um estado final. Então o que a gente pode fazer? A gente pode anotar as variáveis de estado, do estado inicial, do estado final, comparar e ver quais a gente não conhece. Então tudo começa, né, com uma pressão de 0,8 atmosferas. Então, no estado inicial, que eu vou chamar de estado A, o estado inicial, que eu vou chamar de estado A, né, nós temos aqui uma pressão PA, que é de 0,8 atmosferas. Aqui ele não fala qual é o volume inicial, então vou dizer que o VA ele é V, né? Ele é desconhecido, ele é V, por enquanto eu vou chamar de V.
Aqui no estado final, o que nós temos? No estado final, na verdade, né, que é o estado B, ele está perguntando qual é a pressão do gás, né? Então, o PB acaba sendo a nossa variável, né? Nós temos que encontrar o valor de PB. Mas o volume final, né, o volume no estado final, é dito que ele é 4/5 do volume inicial. Se eu, se eu digo que o volume inicial é V, então o volume final é 4/5 de V. Agora eu posso aplicar a lei de Boyle, né? Já que eu tenho uma transformação isotérmica, né? Então vamos lá, lei de Boyle, relembrando, né? PA vezes VA é igual a PB vezes VB. Certo? Então vamos substituir os valores agora. PA é 0,8 atmosfera, né? VA é V, PB é PB e VB é 4/5 de V. Aí que está a jogada, né? Você vê que não é fornecido o volume inicial, mas como ele dá esta relação entre os dois, né? Você pode simplificar o volume inicial que dá conta.